Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode sentar, se acomodar. Eu peço que os apóstolos, representantes dos apóstolos escolhidos, já tomem os seus lugares, por favor, já se organizem. Vamos já nos direcionar ao lugar reservado. Bonito perceber que hoje a liturgia ela tem um tom solene, mas dentro deste tom solene de alegria, existe uma realidade, anúncio da morte. Essa liturgia de hoje, eu vou dizer aqui para a gente entender bem, toda missa é especial, sim ou não? Toda missa é especial, repete isso. Mas essa missa é muito mais especial do que todas as outras. Por quê? Dela surge para nós a grande graça, a Eucaristia. Jesus, nesta missa, institui a Eucaristia, seu corpo e seu sangue. Também Jesus institui o amor, o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Por isso, hoje a igreja faz questão de recordar o que é narrado no Evangelho de São João. Essa experiência do lava-pés. Depois, por fim, no terceiro ato dessa missa, é também a instituição do ministério sacerdotal. O padre, o sacerdote, nasce desta missa. Hoje é dia de rezar pelos padres. Vocês já rezaram por aqueles padres que de alguma forma passaram na sua vida? Aquele que batizou, celebrou seu casamento, aquele que foi seu pároco em outra cidade, em outro estado, ou aqui anteriormente. Já rezou pelo seu pároco? Hoje eu recebi inúmeras mensagens de felicitações. E agradeço publicamente a cada uma, sobretudo aquelas que eu não consegui responder. Fico muito feliz com a manifestação de amor, de carinho de cada um, mas sobretudo às 4 horas da manhã, quando o Frei Gilson convidou a rezar pelos padres, né? Pelos párocos. Nessa hora eu recebi tantas mensagens. Padre, estou rezando pelo seu ministério. Presente bonito. Não preciso mais nada além disso. Então, 3 são as instituições. Eucaristia. Jesus instituiu a Eucaristia para nós, nos dando o seu corpo e o seu sangue. Instituiu o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E instituiu o ministério sacerdotal. E dentro disso eu gostaria de dizer. Hoje um jovem de 14 anos me perguntou, padre, gosta de ser padre? Confesso que eu não estava preparado para esse tipo de pergunta. Mas na hora eu respondi, gosto. E falei para ele, não pense que é porque eu vou dizer que é fácil, porque não é. Tem os desafios. Tem os desafios e são grandiosos. Só quem é padre sabe. Não adianta eu explicar aqui porque não vai resolver o problema, não vai sanar, eu não consigo expressar. Mas para quem é padre sabe das dificuldades. São inúmeras. Mas eu sempre digo algo que eu tenho muita convicção. 40%, eu vou dizer, é de dor. 60% é de alegria. Então, vale a pena. Assim também é no casamento, não é? Ou é 100% de alegria? Quem dera, né? Mas eu tenho certeza, vocês que estão unidos até hoje, pessoas aqui com 5, 10, 15, 20 anos de casados, pessoas recém-casadas, né, Bianca? Então, sim, faz pouco tempo que ela foi casada, né? Então, nesse sentido, vale a pena persistir. Por quê? A dor e o sofrimento não são maiores do que as alegrias que colhemos naquilo que plantamos diante do altar de Deus. Isso é rico.
Sou muito feliz por ser padre, por fazer parte dessa igreja. E digo mais, sou muito feliz e realizado por ser pároco aqui nessa paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. Para mim é motivo de graça e de bênção. A correspondência de cada fiel, o amor, compromisso. E aqui eu quero colocar no altar de Deus, nós vamos rezar a oração eucarística número 1 hoje. E nessa oração é colocado aqui todo o povo de Deus que celebra, que faz parte, que toca neste mistério. Todos os agentes de pastorais, fica de pé, por favor, cada agente de pastoral que aqui se encontra nessa missa. Eu não vou falar nomes, porque senão vou correr o risco de esquecer alguma classe, né? Mas olha aí, quantas pessoas, quanta gente bonita, não é? Bênção de Deus para a nossa igreja. Pode aplaudir isso. Pode sentar. Para dizer que o padre não faz nada sozinho. Padre, que missa bonita, linda, sim, mas não é o padre o responsável sozinho por essa missa, por essa beleza. Tem todo um corpo que se prepara antecipadamente, que sofre. Não é gente que não tem nada para fazer, viu? Todo mundo aqui tem seus compromissos. Tem trabalhos, tem família, tem filhos. Tem realidades que precisam muito de empenho de cada um. E assim, e ainda assim, eles se doam juntamente com o Padre. Que bênção, né? Eu fico feliz. Obrigado a cada um de vocês pela generosidade. E fica aqui o convite, 2 convites. Jovens, não tenha medo de dizer sim se Deus estiver te chamando ao ministério sacerdotal, porque eu ouço direto isso aqui. Padre, eu queria também descobrir minha vocação. Quem sabe seja padre, né? Venha. Não custa nada fazer a experiência, né? Se você tem pelo menos um chamado. Não tenha medo de corresponder. Não tenha medo. Depois, os demais que aqui estão, as pastorais estão aqui, de portas abertas, esperando a sua presença, a sua participação ativa, esperando a sua generosidade, o seu amor, seu compromisso com a igreja. Porque no mandamento do amor, Jesus nos ensina um gesto que é gesto da caridade. Servir. Servir. Dito isso, vamos aqui para as sagradas leituras. A primeira leitura de hoje, nós temos aqui no livro do Êxodo, o sentido da Páscoa. Aqui é revelado para nós o sentido da Páscoa, a partir daquilo que foi apresentado para o povo de Israel. A Páscoa como passagem da escravidão do Egito para a liberdade, para a terra prometida. Deus cumpriu sua promessa para o povo de Israel, fazendo-os passar da escravidão para a liberdade, da terra da tristeza, da angústia, para a terra prometida, a terra da bênção e da graça. Se o povo de Israel passou porque acreditou, mesmo na luta, na dor, no sofrimento, e percorreu, não desanimou, por que nós vamos desanimar? Também passaremos. Passaremos. Da tristeza para a alegria. Porque Deus quer o melhor para nós. Na segunda leitura e no Evangelho, nós temos o verdadeiro sentido da Páscoa atualizado. Cristo é a nossa Páscoa. Repete. E aí, São Paulo, ele vem colocando aqui através dessa leitura o grande exemplo do servir. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Aí ele diz, na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. O que São Paulo recebeu, ele passou aos demais. Nós recebemos tantas graças numa missa como essa.
Às vezes a gente não toma posse, mas que a gente recebe, a gente recebe. E o que a gente faz com tudo isso? A gente leva para os outros, a gente partilha essa graça, como São Paulo. É preciso estar cheio de Deus para levar esse mesmo Deus aos demais. A Eucaristia é fonte e ápice da nossa fé. É a verdadeira Páscoa em que Jesus se dá o seu corpo e no seu sangue para nos alimentar, para saciar a nossa fome, para nos enriquecer, para nos livrar da condenação, dos males, das angústias. E aí nós precisamos entender o que São Paulo quis dizer. Este é meu corpo e este é meu sangue. Fazer isto em minha memória. Todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Em cada Eucaristia aqui no altar, nós proclamamos exatamente isso. A morte do Senhor, acreditando na sua ressurreição. Hoje, então, inaugura para nós com essa missa exatamente o Tríduo Pascal. Eu já falei, mas é bom repetir, porque faz parte, é a catequese dessa missa. O Tríduo Pascal é uma única celebração, que se divide em 3 dias. A quinta, que é hoje, encerramento do tempo quaresmal. Amanhã é a parte dorsal, é o dorso, é o meio, é o centro dessa liturgia tão rica, onde nós celebramos a paixão de Cristo, o beijo da cruz, a adoração, a exaltação à Santa Cruz. E depois, no Sábado Santo, na noite, nós celebramos a tão esperada ressurreição. Os sinos que tocaram aqui, eles serão tocados agora somente no Sábado Santo, na hora do glória. E nesse meio tempo somos convidados ao silêncio, ao respeito, à oração. Somos convidados a entrar no sepulcro com Jesus. Não é luto, mas é para velar com o Senhor, pelo Senhor, cumprindo assim a sua palavra, orai e vigiai. A vigilância, nós somos convidados a entrar com o Senhor no sepulcro para vigiar, a vigilância. E isso é bênção para nós, espiritualidade. No Evangelho nós temos, narrado por São João, este acontecimento, este episódio tão rico, que é lava-pés. Pouco tempo antes, cronologicamente falando, aconteceu lá em Caná da Galileia, uma festa de casamento. Quem foi convidado para essa festa? Jesus. Estava lá então Jesus, também estava Maria, sua mãe, estavam também os discípulos de Jesus. Ali faltou o vinho. E Maria disse para Jesus para cuidar de trazer vinho para aquela festa, porque não podia faltar vinho, sinal de alegria. O que Jesus responde para aquela mulher? Ainda não chegou a minha hora. Ponto final, para aqui. Isso é só para nós nos situarmos. No Evangelho de hoje, Jesus quis dizer para nós, chegou a minha hora. Repete isso. Aí vamos entender. O que Jesus faz? Chama os discípulos, reúne ali os 12 discípulos, e ali ele faz um gesto que comprova, mas também que dá testemunho, que dá exemplo do que é o amor, de fato. Ele coloca o avental em sinal de serviço. Agora ele se faz escravo para amar. Muitas vezes
Nesse evangelho de hoje, a gente para muito na diaconia de Jesus. Mas de fato é. De fato é o serviço, é o servir. Mas está muito mais além, é muito mais profundo. Jesus, ele, lá na boda de Caná, o que acontece? Ele enche as talhas. Aqui ele esvazia a jarra, o jarro, a talha. Lá ele enche de água, manda encher de água. Aqui ele derrama a água para purificar os pés dos discípulos e, consequentemente, da humanidade que somos nós. Nesse gesto do lava-pés, todos nós somos lavados e banhados pela graça do Cristo. Acredita nisso? Vamos participar com fé, então, e com devoção. É um momento sublime, rico. Nesse momento é Cristo que nos abraça com a sua misericórdia, com seu amor incondicional. Ele não espera nada em troca. Mas ao mesmo tempo, sabe o que ele está dizendo para nós? Eu vou morrer. Nesse gesto, Jesus anuncia a sua morte. Ele serve, ele lava os pés, ele perdoa os pecados. Ele regenera a vida de quem ali se encontra. Ele abraça aquele que não merece. Para dizer que o amor é servir. O amor é estar disposto a perder tudo de si para dar ao outro. Isso é o amor ensinado por Jesus. É não reter nada para si, mas livremente amar o outro, sem interesse. E aí Jesus ensina a lógica do amor verdadeiro. Morrendo numa cruz. Abraçando a cruz, carregando a cruz. Vamos traduzir isso para a nossa vida? Talvez no seu casamento tenha sido uma cruz pesada, insuportável. Faça o que Jesus fez, sirva a sua esposa, sirva o seu marido. Lave os pés uns dos outros, um do outro. Lave o pé dos seus familiares, os pés dos seus familiares. Perdoe, ame. Faça sacrifício no amor, como Jesus fez. Carregue a cruz com amor, com fidelidade, sabendo que depois da cruz vem a grande bênção, a grande graça, a ressurreição. Fecha seus olhos um momentinho. O Senhor instituiu para nós a Eucaristia. Seu corpo, seu sangue. E essa missa de hoje aqui nos reúne para nos ensinar a amar mais Jesus. Quantas vezes nos portamos como Judas Iscariotes? Deixamos de amá-lo, deixamos de rezar, deixamos de ter intimidade com Ele, deixamos de estar com Ele. E o risco é fazer o que Judas fez. Trair o Senhor. Que a nossa oração seja verdadeira. Seja de fato o momento mais marcante do nosso dia. O encontro com Cristo. Seja o ato de dizer para o Senhor: Senhor, eu te amo. Por isso eu acordo 4 horas da manhã para rezar. Por isso eu rezo o meu terço, o meu rosário. Por isso eu venho para a adoração. Por isso eu venho para a missa. É porque eu te amo. Não é por obrigação. É porque o Senhor merece o melhor de mim. E aqui estou para isso. Para dizer que o Senhor merece o melhor de mim. Então diga para o Senhor: Senhor, eu te adoro. Te louvo. Te busco nessa noite. Que eu ame mais a Eucaristia. Que eu ame mais a Santa Missa. Que eu ame mais a Santa Igreja. Que eu ame mais os seus mandamentos. Aumenta a minha fé, Senhor. E me dê a graça do amor. Pelo sagrado.